Muito bem, o vídeo de hoje não vai ter uma música de fundo, sobretudo porque eu penso que a Covid já deve estar visitando aqui essa casa, o meu corpo está reclamando, estou sentindo alguns calafrios, né? A minha esposa já está passando por todas as fases, está ali em isolamento, e eu já sinto alguma coisa vindo por aí. Eu quero aproveitar esse vídeo para que nós possamos refletir rapidamente sobre uma assertiva, sobre uma afirmação muito feliz que o meu sobrinho fez ao ouvir o vídeo anterior sobre Deus. É dizer, a imagem que as pessoas fazem sobre Deus, muitas das vezes, é fruto do jeito como elas estão. E é exatamente essa questão mesma, né? É uma coisa que é importante que a gente perceba o seguinte: aqueles que estudam a Bíblia costumam dizer que o único livro que Deus escreveu foi a natureza, não foi a Bíblia. A Bíblia é um livro escrito a muitas mãos, em muitos tempos, em muitos lugares, cujas histórias foram capturadas de uma tradição que é chamada a tradição oral, ou seja, eles trazem aquela interpretação e vão passando de pai para filho, né, de geração após geração, e finalmente, num determinado momento, eles decidem escrever. De tal sorte, por exemplo, que os evangelhos de Jesus, o mais recente, o mais próximo à vida de Jesus, foi escrito 30 anos depois da morte de Jesus, que muito provavelmente o mais recente é o Evangelho de Marcos. O único evangelho que foi escrito por alguém que efetivamente conheceu Jesus foi, muito provavelmente, o Evangelho de João. E tanto o Evangelho de Lucas, Marcos e Mateus, eles vêm de uma fonte anterior, que é a chamada fonte Q, né, do alemão Quelle, que significa fonte, né? Então seria uma espécie de fonte F. E aí tem gente que estuda essa fonte F vendo exatamente as semelhanças, as histórias que coincidem em Marcos, Lucas e Mateus. Marcos, Mateus e Lucas, exatamente, que são os chamados evangelhos sinóticos, porque tem essa linha de sintonia entre eles. Ou seja, à medida em que as pessoas têm uma tendência, uma necessidade de passar uma questão acerca de sua visão de mundo e de Deus, ela vai construir exatamente essa teologia, né? Esse estudo sobre Deus. E aí é onde o grande quê da questão, não é? Deus é aquele que sempre é, Deus é o absoluto, mas esse absoluto é transmitido de forma relativa. Ligando um pouco essa realidade com a filosofia, nós costumamos dizer em filosofia que não é verdade que a filosofia não saiba, não tenha provado a existência da verdade. A filosofia consegue, através da prova apagógica, da prova indireta, ou seja, via linguagem, nós conseguimos chegar a afirmar que existe uma verdade que não pode ser negada sob pena de, no momento exato em que você está negando a verdade, essa verdade já está se repondo na sua fala. Um exemplo bem rápido, quando alguém diz, por exemplo, não existe verdade, então você poderia voltar essa frase contra a própria pessoa e dizer, bom, você está dizendo que não existe a verdade, e essa sua frase é verdade? Quando alguém diz tudo é relativo, você diz essa sua frase também é relativa? Ou aquela frase que a gente ouviu muitas vezes dos professores de ciência
Toda regra tem exceção, aí você pode perguntar, e essa regra? Toda regra tem exceção. Essa regra tem exceção? Ou seja, toda vez que alguém tenta negar radicalmente, totalmente, absolutamente a verdade se repõe, porque ela é a pressuposição, inclusive, da nossa coerência de fala, da nossa coerência argumentativa. Dito isso, nós podemos dizer, e aí é onde a filosofia da linguagem, juntamente com os filósofos do diálogo, né, os filósofos, sobretudo Karl Otto Appel, Vittorio Huxley, e aqui o cearense Manfredo Araújo de Oliveira, costumam dizer a seguinte questão: não é verdade que nós não conseguimos conhecer a verdade. O que nós não conseguimos é abarcar a verdade. Nós conseguimos apontar para a verdade, né? E aí, para o absoluto, nós não sabemos, né? Não sabemos como trazer para dentro da nossa cabecinha, tomando um pouco o exemplo da parábola, da historieta de Santo Agostinho, dizia que ele estava passando pela praia e ele visualizou uma criança, e a criança estava com uma concha pegando água do mar e botando água num buraquinho. E aí ele pergunta para a criança: menino, o que é que tu estás fazendo? E ele diz: eu estou pegando água do mar e colocando nesse buraquinho aqui. E aí ele diz: mas é impossível você colocar toda aquela água dentro desse buraquinho. E a criança teria dito, e aí nessa contemplação ele visualiza que seria Jesus, a criança seria a representação de Deus. A criança teria dito para ele: assim como eu não consigo colocar a água do mar dentro desse buraquinho, também você não consegue colocar todo o mistério da Santíssima Trindade dentro da sua cabecinha. De posse dessa imagem, a gente pode dizer exatamente isso. Nós sabemos da existência da verdade, nós sabemos da existência do absoluto, porque toda vez que a gente nega que o absoluto existe, ele já se repõe nessa própria negação, como os exemplos anteriores que eu tinha dito: toda regra tem exceção, tudo é relativo, não existe verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. Aí você pode dizer essa sua frase: cada um tem a sua verdade. É a verdade de quem? Né? Então, nós sabemos que a verdade existe, ela não pode ser abarcada, ou seja, ela não cabe dentro da nossa limitação argumentativa, não cabe na nossa capacidade de reflexão, porque ela é muito maior do que a nossa capacidade. Levando então essa questão para Deus, nós poderíamos dizer que Deus é absoluto. Deus poderia ser, Deus poderia ser não, Deus ultrapassa todas e quaisquer formas de explicação sobre ele. E o que é mais interessante, todas as tentativas de explicação de Deus é uma tentativa tosca, é uma tentativa de limitar. Daí a palavra falar sobre é delimitar. Eu não consigo delimitar Deus, não consigo colocar Deus dentro dos limites. Então, a expressão que cabe para a filosofia em relação ao absoluto, em relação à verdade, também caberia em relação à questão da divindade. Claro que a gente não pode traduzir tal e qual o absoluto dentro da filosofia com a divindade. Eu não estou querendo cristianizar essa questão. Eu estou querendo pegar esse elemento para dizer, assim como na filosofia a questão do absoluto, da verdade, a gente consegue falar sobre, a gente consegue pensar sobre, mas nós não conseguimos abarcar essa realidade. Nós aprendemos sobre a verdade, mas nós não apreendemos a verdade. Nós poderíamos pegar esse método para também falar sobre Deus, a questão da divindade. Eu posso aprender algo sobre a divindade,
mas eu não posso apreender a divindade. Não dá para caber em todos os livros, né, nos muitos livros que existem aí, a Bíblia, o Alcorão, o livro de Vedas e todos os outros livros sobre Deus não dariam conta de falar sobre Deus. Talvez por isso, aí para encerrar minha fala, para ficar curtinha, duas coisas. Santo Agostinho, quando ele diz que como não é possível falar positivamente do que Deus é, aí ele propõe a chamada teologia negativa, ou seja, dizer o que Deus não é. E a partir do que Deus não é, você, de certo modo, intuiria, você pressuporia aquilo que Deus é a partir do que eu posso dizer o que Deus não é, e a partir do que eu digo que Deus não é, eu chego, né? Eu me lanço naquilo que Deus é, que seria exatamente tudo aquilo que eu não falei. Isso é uma questão. E o outro, para encerrar, o Ludwig Wittgenstein, no final do seu livro Tratados Lógico-Filosóficos, ele tem uma frase que me parece lapidar para essa questão. Aquilo sobre o qual não se pode falar deve-se calar. Então, a melhor forma de você chegar a encontrar-se com Deus é exatamente no silêncio, na contemplação, na entrega ao mistério absoluto que seria e que é Deus, que não cabe nas nossas verdades. Então, se Deus não cabe nas nossas definições, Deus não cabe nas nossas verdades, tosca é a pessoa que se deixa levar pela imagem que alguém faz sobre Deus, e a partir dessa imagem que essa pessoa faz sobre Deus, essa pessoa tenta manipular todo um grupo, um séquito de seguidores, para alcançar o objetivo que ela está almejando. Então, muito cuidado com as imagens de Deus, né? De um Deus que legitima algumas questões de grupos políticos, grupos econômicos, grupos sociais. Tem muita igreja hoje que vende o Deus do milagre fácil e que estão desesperadas, querendo acabar logo a pandemia, querendo acabar o isolamento para que volte a fazer aquela lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Por quê? Porque elas venderam mentiras, elas venderam, às vezes, a sua imagineta, né, a imagenzinha tosca de Deus, a partir, e aí assim aquilo que meu sobrinho dizia, a partir do limite pessoal, eu coloco um Deus com esses limites. E o que é fundamentalmente importante para a gente levar em consideração, hoje nós temos um Deus cada vez mais limitado, porque nós temos líderes religiosos cada vez mais mal formados. Cada pessoa que, por exemplo, cada seminarista, cada líder religioso que no processo de formação deixa de fazer, por exemplo, um estudo de filosofia muito sério, levando a filosofia até as últimas consequências, estudando os ateus, estudando com seriedade todas as grandes ideias da humanidade. Quando as pessoas têm problema com isso, quando elas mitigam um bom processo de formação filosófico, ela vai ter um processo teológico muito capenga. E quando tem um processo filosófico e teológico capenga, vai ter um líder religioso capenga, um líder religioso sem futuro, um líder religioso que não é digno nem sequer de receber o nome de ser líder religioso. E aí esse líder religioso vai colocando um Deus cada vez mais pobre. Então, quanto mais falha for a formação de uma pessoa, do ponto de vista filosófico, teológico, mais diminuta, mais empobrecida, mais capenga, mais digna de pena vai ser a imagem de Deus que essa pessoa venda. E aí, claro, como não consegue abrir a cabeça para o absoluto, ela vai querer vender um Deus cada vez mais concreto,
o Deus da água benta, o Deus dos sinais, o Deus dessas coisas concretas, o Deus do lenço abençoado, o Deus da vela abençoada, o Deus da obediência cega, o Deus da cartilhazinha de faça isso, faça aquilo. Aí está. Quanto mais pobre, quanto mais falha for a imagem de Deus, significa dizer que a pessoa que fez aquela imagem é uma pessoa incapaz de chegar às grandes reflexões, que nem tocam efetivamente o que Deus efetivamente é, mas que pelo menos aponta para essa categoria de Deus como mistério. Eu fico aqui para nós não nos delongarmos. Um grande abraço para você, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e dê sua